preço no mundo onde preto assusta. Quer saber? Há tempos não pergunto quantas coisas custa. Sei que é uma guerra injusta, mas ela incrusta, até ela frustra. Nós manda busca, linha chilena, povo igual Fusca. Voltei pra arena, truta. Minha Jéssica Alba aqui, do meio das talmas, fi. De Fiat Elba ali, jantei pão com marba, vi. Cargas e cargas de sofrer centenário diário, vários trapaceando. Aê, tô pra falar esse bagulho por 6 a 400 anos. Bom, galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo, estou com o Gilvan e com o Marcos, nós somos o grupo 4. Nós vamos apresentar o seminário sobre as populações africanas no Brasil. Nós vamos tentar entender agora como que essas populações elas se formam, a sua sociedade, a sua cultura e a sua vivência. Cada texto vai ter um ponto de vista. Nós vamos ver esse ponto de vista agora bem rapidamente com cada grupo. Primeiro seu texto, Marcos. No primeiro momento eu vou abordar a chegada da cana-de-açúcar no Brasil e como os escravos eles trabalhavam nos engenhos, como eles viviam, qual era a alimentação, todo o contexto de vida deles, partindo principalmente para questões econômicas e questões de reprodução. Em sequência, eu vou trabalhar o Rio de Janeiro na perspectiva de entender as populações escravas vindo para a cidade e essa constituição étnica diferenciada, vindo da África ou mesmo de outras regiões do Brasil. O meu texto vai tratar um pouco ali do fim do Segundo Reinado, fim do tráfico negreiro, ex-escravos libertos na Guerra do Paraguai, indo para a capital do Rio de Janeiro, os cortiços, a vida social e cultural de ex-escravos e africanos, ali o nascimento do samba, o nascimento do candomblé, o seu desenvolvimento e assim por diante. Então, nosso grupo ele vai tentar passar esse retrato acerca das populações africanas no Brasil. É isso, galera. Então, fique de olho. Cada vez que faz graça.
E também era muito comum escravo de guerra na Europa. Nesses lugares que tinham escravidão, alguns ocorriam ao escravo de guerra, principalmente os cristãos e os muçulmanos. Muito comum no reino de Castela, que futuramente viria a ser a Espanha. Em Portugal, teve um pequeno fluxo de escravos, algo muito insignificante. Só a partir do século XV, 1440 aproximadamente, é que a escravidão ela começa a gerar um impacto na economia e se recorre ao escravo negro da África. Esse impacto foi tão grande que, num certo período em Lisboa, 1551 aproximadamente, dos 100 mil habitantes de Portugal, 9.950 eram escravos negros, de origem africana. Não tinha um país muito específico da África. Conforme eles iam conseguindo, eles iam pegando, assim, para escravizar e usar naquele contexto. No século XV também, poucos escravos eram usados na agricultura, na zona rural. O mais comum era usado na tradição urbano-doméstica, limpeza de casa, principalmente de banheiro, desses trabalhos assim considerados inferiores, limpeza, faxina, esse tipo de coisa. Na questão da produção da cana, em Portugal e na Europa não era muito comum se produzir cana. Isso se deu mais saindo daquela região do sudoeste da Ásia, nas ilhas do Atlântico, principalmente as que ficavam entre o continente americano, que seria descoberto posteriormente, e aquelas próximas à região da África. Ali foi onde se desenvolveu mais essa questão da produção da cana, onde surgiu a moenda, que eu falei agora de pouco, e outros produtos que foram muito usados, inclusive no Brasil, com a descoberta de Colômbia e a trazida da cana para cá. Entre essas ilhas do Atlântico, as que mais se destacam foi a Ilha da Madeira, as Ilhas Canárias, as Ilhas do Cabo Verde e a Ilha de São Tomé. Nesses locais foi onde teve um desenvolvimento mais significativo e essa tecnologia avançou um pouco no sentido de desenvolvimento da produção. O comércio europeu foi muito forte nesses lugares. Dessas ilhas, a que mais se destacou, que teve uma produção mais significativa, foi as Ilhas da Madeira. Tanto é que boa parte da cana trazida para o Brasil e para as Antilhas foram vindas desse conjunto de ilhas. Inclusive, eles oferecem um livro muito importante chamado Livro do Almoxarifado das Partes de Funchal, que é de 1494, aproximadamente, não se sabe se é exatamente desse ano. E por que ele é importante? Porque ele oferecia todo um controle dos impostos que os membros dessa capitania, que era uma capitania da Ilha da Madeira, pagavam para a coroa, a quantidade que era produzida, a quantidade de escravo que tinha. E é importante o uso desse livro porque do total, 3/4 da produção das Ilhas Madeirenses saíam dessa capitania de Funchal. Bom, em relação, como eu disse agora de pouco, o primeiro lugar a receber a produção de cana, antes de chegar no Brasil, foram nas Antilhas. Colombo chegou nas Antilhas em 1492 e no ano seguinte ele veio novamente e trouxe essas primeiras mudas e umas pessoas especializadas para plantação, para reconhecimento de território e essas coisas mais assim para a produção se fluir bem aqui no país. No Brasil, inicialmente não se tinha uma produção de cana muito significativa. Começou muito com a exploração do pau-brasil, que todo mundo já conhece e sabe como foi importante, né? Inclusive o nome do país se refere à exploração dessa madeira. Em 1516 é que começa a primeira produção. O primeiro engenho é montado no país, ele começa a operar em 1518 e depois só a partir de 1519 é que começa a ser exportado, principalmente para Antuérpia e para Lisboa. Só que foi uma produção assim muito pequena. Tanto é que alguns engenhos foram construídos, mas eles vieram a ser destruídos pelos próprios indígenas que se revoltaram, porque eles não aceitavam ser escravizados, e por alguns países inimigos de Portugal, que tentaram invadir o Brasil em alguns momentos. Então, nesse período, não teve uma produção muito significativa, apesar de ter chegado à exportação. A partir de 1530 e 1540 é que a produção se fixa em bases resistentes. Foi quando surgiu as capitanias hereditárias, principalmente a partir de 1533, quando o rei Dom João III institucionou isso, e pediu que fossem criadas 15 capitanias que foram divididas em 12 donatários diferentes. Esses donatários deveriam colonizar, povoar e desenvolver essa economia no território.
No entanto, apenas 2 capitanias prosperaram e as outras fracassaram, seja pela não aceitação do trabalho escravo imposto aos indígenas, ou também devido ao fato dos próprios donatários não se interessarem muito em desenvolver essas capitanias por não ser algo inicialmente muito lucrativo, ter que mudar de país, investir em engenho, essa questão toda. A primeira capitania que teve um grande sucesso foi a capitania de São Vicente, que foi doada a Martins Alfonso de Souza. Ele foi uma pessoa que investiu muito nessa capitania e teve boas relações com os indígenas. Por isso que ele conseguiu grande sucesso. Os indígenas não tentaram boicotar, não muito, o trabalho dele, não teve muita interferência de povos de outros países que tentariam atrapalhar. Por isso o sucesso. Ele fez um grande investimento financeiro na construção de pequenos engenhos e maquinários. É importante lembrar que nesse começo não se fazia engenhos muito grandes, porque engenho por si só já era algo muito caro. E ter que trazer esse engenho para o Brasil se tornava algo mais caro ainda o transporte desse material. Uma outra capitania que foi a que mais teve sucesso foi a capitania de Pernambuco, que foi doada ao Duarte Coelho. Assim como a capitania de São Vicente, o sucesso se deu principalmente pelos investimentos feitos pelo Duarte Coelho e, é claro, pelo bom relacionamento com os indígenas. Esse relacionamento foi tão influente que muitos portugueses, sob influência do Duarte Coelho, se casaram com indígenas, o que facilitou ainda mais a relação entre eles. Bom, só que como dito há pouco, como no caso da capitania da Bahia, isso não deu muito certo. Os indígenas não aceitavam ser escravizados, geralmente, e teve muitos conflitos com outros países que tentaram invadir, destruir alguns engenhos próximos ao mar, esse tipo de coisa. E em muitos casos, os donatários nem chegaram a vir para o Brasil e nem sequer conheceram essa capitania que pertencia a eles. Em 1548, esse sistema de capitanias, devido a esse fracasso, ele cai por terra. Aí o rei Dom João III resolve mandar um governador-geral e outros oficiais que seriam responsáveis por comandar essa colônia sob as ordens dele. Eles residiram aqui e foram muito importantes nessa nova etapa de colonização. Em 1549, o primeiro governador-geral, que foi o Tomé de Souza, ele chega na capitania da Bahia, que foi um fracasso total na sua produção de açúcar e os investimentos ali feitos, e funda a sede e a capital do governo, que é a Salvador da Bahia de Todos os Santos, a qual fica como sendo capital do governo até 1763. Tomé de Souza ele buscou trazer uma certa indústria da produção de açúcar no Brasil. Por isso ele traz engenhos, faz doação de sesmarias para pessoas que até 3 anos conseguissem produzir um engenho eficiente no país e cria para a coroa um engenho próprio dela. Tudo isso no intuito de aumentar os impostos que chegariam para a coroa e assim enriquecer o reino de Portugal. De fato, nesse contexto, a partir de 1560 e 1570. Inclusive, o Mendes Sá, que foi um outro governador-geral, foi essencial durante esse processo. Como dito há pouco, essa fixação da produção na cana-de-açúcar esteve muito ligado às bases que tiveram nas ilhas do Atlântico. Muito do que foi produzido lá, muitas das ideias que foram tidas lá, foram aplicadas no Brasil e tiveram sucesso a partir desse momento pós-capitanias hereditárias. Além dos escravos, era muito importante também a presença de artesãos. Esses artesãos eles eram responsáveis por fazer alguns trabalhos específicos que exigiam uma formação mínima, digamos assim. Geralmente eles eram os pedreiros, ferreiros, serradores, carreteiros e carpinteiros e alguns outros que eram contratados não só nos engenhos, mas às vezes no próprio cotidiano urbano para a fabricação de móveis e outros produtos do dia a dia. Nesse período não tinha muitas pessoas especializadas nessas áreas, não só aqui no Brasil, como também já ocorria nas Ilhas Canárias e nas demais ilhas do Atlântico. Por conta disso, uma pessoa especializada dessa costumava receber um bom salário e além disso, ainda era muito valorizado. Alguns recebiam o que seria hoje um vale-almoço, que moravam em casas dos próprios donos de engenho. Tinha muitas vantagens em você dominar algum trabalho específico como esse. Além desses, uns que se destacavam ainda mais eram os mestres do açúcar, que eram os responsáveis por transformar a garrafa no açúcar mascavo, né? Que nessa época o açúcar não era branquinho como a gente vê hoje. Eles, além de tudo isso que eles ganhavam, ainda tinham diversos bônus
dentro da colônia, e eles eram, depois dos grandes engenheiros, as pessoas mais importantes assim, nessa sociedade brasileira. Mas saindo um pouco dessa questão do engenho, é importante a gente conhecer esse contexto social, econômico e político, né, do Brasil da época. Bom, quem comandava, como eu já disse há pouco, era sob o mando da coroa portuguesa e eram os governadores gerais. Tudo que eles faziam era sob aquilo que a coroa portuguesa queria. Era uma sociedade visivelmente hierarquizada, o capital europeu era essencial nesse momento, a economia basicamente girava em torno da agricultura comercial, principalmente da cana, apesar da produção de alguns outros produtos de menor importância econômica no país. As pessoas mais assim, desvalorizadas eram aquelas que produziam produtos para consumo interno, que não exportavam e focavam apenas na própria sustentação. Os artesãos, como eu acabei de dizer, eles tinham um certo privilégio aqui no nosso país, que ainda não era o país Brasil, né, era apenas a colônia de Portugal. Os escravos eram a base do trabalho. Apesar de ter tido os indígenas no começo, o trabalho com o indígena não foi algo muito sucedido, porque os indígenas se revoltaram e não aceitavam facilmente esse tipo de imposição vindo da coroa. Nesse período também era muito comum o uso de carta de sesmarias, onde os grandes engenheiros cediam parte de terra aos colonos para que eles plantassem canas, para que isso facilitasse um pouco o trabalho, pois as terras eram muito grandes e nem sempre eles conseguiam dar conta de plantar em todo o espaço. Algumas das cartas do Duarte Coelho, que se encontram guardadas até os dias de hoje, revelam sistemas como de arrendamento, parceria e diversas formas de associação que visavam essa divisão da terra entre colonos para a produção de cana, que era entregue depois no engenho desses grandes donatários para ser transformado em açúcar posteriormente. Mas, falando de um caso específico, eu queria ressaltar a questão da Bahia, para a gente ter um exemplo próprio, porque além de ser a capital do país, ela reflete bem a capital da colônia, né, não do país, ela reflete bem a questão de como era funcionava não só ali, mas na colônia toda, a questão da escravidão, a relação entre escravos e senhores de engenho, essa relação toda que tinha nesse contexto. Bom, desde o fim da escravidão indígena até o fim da escravidão, do tráfico de escravos que se deu em 1850, a mão de obra africana ela era essencial no Brasil. Sem ela, a produção do açúcar não ocorria. O tráfico negreiro ele foi muito grande e trouxe um número muito significativo de escravos da África para cá. Até o ano de 1700, a gente não possui dados sólidos sobre isso. A gente tem muitas estatísticas e suposições quanto a isso. Há um historiador chamado Mauro, ele acredita que pelo menos 100 mil escravos vieram ao Brasil durante o século XVI. E isso se fortaleceu principalmente por volta de 1580 e 1640, com uma parceria que a colônia portuguesa teve com a União Ibérica. O que foi muito vantajoso porque aumentou o número de escravos, no entanto, aumentou o preço desses escravos também. Mas ainda assim foi algo que trouxe muitos frutos positivos. No século XVI e século XVII, a Bahia consegue criar um fluxo contínuo de escravos que vinham para o país, para a colônia. Todo ano vinha uma quantidade constante, quase que constante de escravos que aqui trabalhavam. O tráfico negreiro assim, ele se torna um meio essencial da manutenção dos escravos, já que aqui no país, aqui na colônia, já que o rei de Portugal e os colonos não investiam muito na reprodução dos negros dentro dos engenhos. Até o século XIX, a escravidão ela nunca foi criticada e ninguém nunca discordou dela, além dos próprios escravos. Só no começo do século XIX, desse século, é que o João da Costa e o José Bonifácio foram os primeiros a começar a criticar isso e começam a surgir as primeiras leis que acabam com a escravidão, que tentam acabar com a escravidão por definitivo. Acredita-se que no século XVI e XVII veio-se em torno de 100 escravos, como eu disse, de 100 mil escravos, como eu disse agora de pouco.
Mas, porém, tudo isso são dados estatísticos. Tem autores que vão falar apenas de 70 mil, outros de 60 mil, porque não se tem nenhuma base documental sólida que confirme isso de fato. Só a partir do século XVII, século XVIII, é que vai ter uma documentação mais sólida, registros de fazendas e de igrejas, que podem nos dar uma informação mais sólida sobre isso. Mas alguns tópicos podem ser destacados em relação a isso. No caso brasileiro, em especial, principalmente na Bahia, que era a capital da colônia nesse período, o mais comum é que se tinha principalmente homens para o trabalho braçal da cana-de-açúcar, do corte, da plantação, enfim. Poucas mulheres e quase nada de criança. A mulher não era muito valorizada por ser uma pessoa que normalmente possui mais voltado para trabalho doméstico, para uma função assim mais caseira, e também porque a função reprodutiva não era muito valorizada nesse contexto. E a criança porque ela era considerada bem inútil, ela não, na infância ela basicamente que não trabalhava, não dava retorno econômico, por isso que ela era prejudicial. Alguns dados afirmam, alguns historiadores, que crianças até 13 anos eram no máximo 6% da população de escravo baiano. Mulheres, entre 30% e 40%. E o restante era homens, adultos e geralmente idade reprodutiva. Esses valores, como eu disse, são aproximados. Provavelmente no Brasil como um todo não deveria ter uma grande diferença, até mesmo porque muitos dos escravos que iam para as demais partes do território brasileiro entravam primeiro pela Bahia. Havia alguns engenhos que chegavam a ter de 100 escravos mulheres, 275 homens. Para a gente ter uma noção de como essa desproporção entre homens e mulheres era muito grande. Os escravos de ascendência mestiça, que normalmente era chamado de pardos, eram minoria. Não chegava a 9% da população. Alguns falam de 8,4%, 8,6% dos escravos da época. Era uma quantidade bem significante. Em relação à idade desses escravos, é muito difícil de definir. Porque, assim, os senhores de engenho, eles arredondavam muito as idades entre 5 e 10 anos de diferença, porque eles olhavam muito na aparência da pessoa e diziam, tem idade tal. Era muito fácil você identificar a quantidade de escravos, mais fácil, né? De escravos crianças e muito idosos. As pessoas que teriam seus 20 e poucos anos, idade mediana, é muito difícil de definir por conta desses arredondamentos que eles faziam. Mas, assim, dá para ter uma noção que só por esse dado você percebe que as crianças e os velhos eram os que menos tinham. Então, acredita-se que entre 20, 30 e poucos anos era o que mais predominava nesse período. Acredita-se que nessa época, aproximadamente 70% da população baiana era a população escrava, negra. O resto eram os artesãos ou os donos de engenho e os poucos a mando da coroa que eram responsáveis por controlar toda essa economia, todo esse sistema. Dos escravos que vinham da África, os mais comuns eram os Mina, os Angolas, os Gegé, os do Congo, os Benguela e alguns outros povos em pequena quantidade. E nascidos no Brasil, geralmente eles eram crioulos, mulatos, mestiços e alguns eram denominados de cabras. Nesse período, o casamento e a reprodução não era muito disseminado e muito difundido entre os engenhos, porque não era algo muito vantajoso. Como eu disse, uma criança ela não trabalha, ela não gera lucro, ela apenas dá gasto e manutenção. Por isso que não havia um grande investimento nesse sentido. Era muito comum as próprias mães abortarem as crianças propositalmente porque elas não queriam que seus filhos levassem essa vida sofridas que eles tinham. Então a gravidez já era pouca, e os poucos que tinham, muitos ainda eram abortados. Nesse período também, essa discrepância entre homens e mulheres era algo também que dificultava muito a reprodução. Além disso, como era muito difícil para o escravo se casar dentro daquilo que a igreja considerava como casamento, isso também dificultava muito os níveis de reprodução. Inclusive, alguns padres alegavam que a falta da bênção religiosa era meio que um castigo pelo pecado do sexo antes do casamento e essa questão toda. Muitas questões físicas impediam esse tipo de a reprodução. Por exemplo, a subnutrição, que retarda o fluxo menstrual da mulher, o fato de muitos negros optarem por serem solteiros, o trabalho exaustivo na época, o aborto
que as próprias mulheres causavam, como eu acabei de falar. A abstinência sexual pós-parto, que era um costume dos povos, principalmente de origem Yoruba. Um costume também que dificultava a reprodução era que as mulheres Yoruba elas costumavam estender o período de lactação. Elas passavam anos, chegavam a passar até anos amamentando as crianças, o que atrasava o nascimento de novas crianças. Respire e continua. Houve um caso específico em que o nível de reprodução foi muito alto, que era nos engenhos que pertenciam aos beneditinos. Os beneditinos eles achavam importante a questão da reprodução como um meio não só de manutenção da população escrava, mas como algo que seguia os padrões da igreja. Todos deveriam crescer e se multiplicar no terreno, inclusive os escravos. Por conta disso, eles cuidavam de muitos aspectos. Eles tinham trabalho forçado, mas não eram tão puxado como nos outros engenhos. A mulher ela tinha um período que a gente pode dizer de afastamento do serviço para cuidar da sua gravidez. A alimentação era um pouco melhor, a assistência médica era algo presente, e o casamento. Nos engenhos pertencentes aos beneditinos, o casamento era visto como algo muito importante, o casamento na igreja, com a bênção de um padre. Inclusive, muitos beneditinos diziam que, como havia o casamento, muitos pecados eram evitados. E como eles pecavam menos, eles recebiam maiores bênçãos de Deus e nasciam mais crianças. O caso beneditino ele é único. Os outros engenhos, mesmo religioso, não tinham muita presença de nascimento de criança e menos ainda de um cuidado próprio para que essas crianças crescessem e depois viessem a se tornar escravos. Devido a essa situação difícil de trabalho muito puxado, subnutrição, a morte era algo muito frequente. Os escravos morriam muito jovens, aliás, eles envelheciam muito jovens devido aos maus tratos que eles sofriam. A expectativa de vida girava no máximo 30 anos de idade, dificilmente chegavam aos seus 40, e as pessoas já estavam bem acabadas, desdentadas, já tinham cabelo branco, com um físico bem envelhecido. E muitos eram sofrimentos que eles tinham não só na questão do trabalho, mas o próprio sofrimento psicológico, que é algo que não é muito trabalhado, mas a pessoa ela sofria muito psicologicamente, desde o transporte dos navios negreiros, até pelo estilo de vida que levavam, a ausência da família. Muitas vezes eles viviam sozinhos, viviam em meio de pessoas de culturas diferentes, de línguas diferentes. Isso deixava a pessoa muito desconcertada e gerava até um certo tipo de depressão para esse público. O excesso de morte de crianças também, as mulheres ficavam muito frustradas de ver seus filhos morrendo e não poder fazer nada. Tudo isso gerava uma certa frustração, um cansaço. Alguns negros também se matavam porque não aguentavam o sofrimento daquele contexto e toda aquela situação. Para a gente ter uma noção clara disso, a gente vai trabalhar agora o caso das vidas e mortes na fazenda Saubara, que é uma fazenda que deixou muitos registros e permite a gente ter uma noção geral, pelo menos em dados, de como funcionava essa questão da vida dos escravos. Bom, essa fazenda ela pertencia a uma instituição religiosa, porém não era beneditina. Então a questão da gravidez e da reprodução não era algo que tinha muita relevância para aquele povo. Ela se localizava em Salvador, na capital da colônia. Ela produzia, além do açúcar, muito gado e mandioca, que eram vendidos mais para instituições da própria Bahia. Não era muito focado para exportação para Portugal e para demais países europeus. Ela possuía uma vasta floresta que auxiliava na caça, no corte de lenhas para uso doméstico e esse tipo de coisa. Eles exigiam que os escravos tivessem instrução religiosa, uma catequese, para que eles seguissem a religião católica tendo consciência da existência de Deus, das questões bíblicas, enfim. Periodicamente, essa fazenda ela fazia uma contagem dos escravos, um censo da quantidade de escravos. Em alguns casos, eles registravam até o nome e a origem que eles tinham, o país de origem que eles tinham da África. Nessa fazenda também havia muitos problemas de desvio de verbas. As pessoas responsáveis por administrar, eles não cuidavam muito bem dos escravos.
eles maltratavam os escravos mais daquilo que era considerado um maltrato normal, digamos assim, em questão de chicotada, corte de alimentação, esse tipo de coisa nesse sentido. E também nessa época, eles não, apesar de ter um tratamento médico, eles não cuidavam muito bem da saúde desses escravos nessa fazenda. Eles eram muito maltratados nesse sentido. O médico ia lá, receitava um remédio que geralmente não era entregado ao escravo, ele só sabia que ele tinha que tomar o remédio, mas não tinha acesso ao remédio, que não resolvia muita coisa, né? Então, por conta disso, a mortalidade nesse engenho era muito alta. Nessa fazenda, entre os anos de 1750 e 1760, que é onde a gente tem a documentação mais sólida desse local disponível, havia 30 escravos homens, 13 foram mortos, geralmente por problemas de saúde. Das 22 mulheres presentes, 15 estavam em idade fértil, só que apenas 5 nascimentos teve, e algumas dessas crianças morreram antes mesmo de chegar à idade adulta. Isso confirma que eu já comentei sobre a questão dos baixos níveis de reprodução e do crescimento dessas crianças. Era isso que eu tinha a dizer em relação à chegada da cana-de-açúcar no Brasil e do caso específico da Bahia. Agora, a partir daqui, o Eduardo e o Ju vão falar de outras partes e de outras realidades presentes no Brasil. Bom dia a todos. Aqui vamos dar continuidade ao trabalho do seminário com o tema do livro A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, do período de 1808 a 1850. Mais especificamente, no primeiro capítulo, que é o texto obrigatório para esse seminário, As Nações do Rio de Janeiro, ou seja, as Nações do Rio. Aqui temos a fotografia de Mercy Carrache, a autora do livro. Ela, que nasceu em 1943 e foi professora emérita da Universidade de Auckland, e ensinou também, lecionou na Universidade Federal de Goiás e na Universidade de Brasília. Ela tinha como linha de pensamento e trabalho a América Latina, em especial, quanto ao Brasil, a escravidão e também os quilombos, como forma de resistência. Antes de pensar e adentrar o conteúdo, deve-se pensar qual a questão dessa palavra nações para esse contexto. Basicamente é a questão da diversidade étnica que envolve esse povo escravizado dentro da cidade do Rio de Janeiro. Eu recortei essa passagem da própria obra da Carrache, na página 35, que elucida bem o que é essa questão de africanos, de escravos de diversas regiões da África e mesmo das Américas, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que está disposto dessa forma. Numa cidade estranha, escravos africanos sentavam-se às portas das lojas e mansões, cantando sua saudade da família e da terra natal. Seus refrões queixosos emocionavam outros forasteiros, viajantes europeus, que passavam para ouvir. Essa passagem vai ter mais sentido no final, na hora da conclusão dessa parte da questão do Rio de Janeiro, que eu vou retomar na conclusão. Segue agora essa imagem que retrata a visita de Charles Darwin ao Brasil, na sua passagem pelo território do Império Brasileiro, no intento do desenvolvimento da teoria da evolução das espécies. Ao chegar aqui no Brasil, ele, mais do que as pesquisas, ele teve contato de perto com a escravidão brasileira e relatou isso em seus escritos. Está disposto dessa forma. Perto do Rio de Janeiro, minha vizinha da frente era uma velha senhora que tinha umas tarraxas com que esmagava os dedos de seus escravos. Em uma casa onde estive antes, um jovem criado mulato era, todos os dias e a todo momento, insultado, golpeado e perseguido com flor capaz de desencorajar até o mais inferior dos animais. Vi como um garotinho de 6 ou 7 anos de idade foi golpeado na cabeça com um chicote, antes que eu pudesse intervir, porque me havia servido um copo de água um pouco turva. E essas são coisas feitas por homens que afirmam amar ao próximo como a si mesmos, que acreditam em Deus e que rezam para que sua vontade seja feita na terra. O sangue ferve em nossas veias
que nosso coração bate mais forte ao pensarmos que nós, ingleses, e nossos descendentes americanos, com seu jactancioso grito em favor da liberdade, fomos e somos culpados desse enorme crime. Charles Darwin, A Viagem do Beagle. Basicamente, o Charles apresenta, talvez, a forma de como o Rio de Janeiro e a escravidão aqui no Brasil influenciou, não em relação às suas pesquisas no território brasileiro, mas influenciou na sua forma de ver e de pesquisar na questão da América em relação à teoria da evolução das espécies. Como os senhores dividiam os escravos? Bom, aqui a ideia é como que os senhores os classificavam hierárquica e socialmente dentre os próprios escravos, entre eles mesmos. Aí segue aqui uma pequena lista de classificação entre crioulos, negros, pretos, moleque, pardo e cabra. Inicialmente, o negro era sinônimo de escravo. Logo, se você era chamado de negro, você estava sendo chamado de escravo. Preto, hoje, é sinônimo de uma forma pejorativa. No entanto, na época, primeira metade do século XIX, era um sinônimo menos agressivo de escravo. Ou seja, era tolerado, até muito mais do que era mais aceitável para os próprios negros, próprios escravos, ser chamados de pretos do que negros. Os crioulos, basicamente, eram escravos nascidos no Brasil, independente da região. Mas poderiam também ser aceitos como crioulos, escravos vindo de outras regiões, como Cabo Verde, por exemplo, Portugal. Moleque. Moleque era uma forma de tratamento dado para garotos de 6 a homens de 30 anos. Quando tratado com moleques de 6 anos, era chamado de molequinho. Quando um homem de 25, 30 anos, era chamado de molecote, molecão. É lógico que nesse caso, para o adulto, tinha um caráter pejorativo, uma forma de você diminuir esse escravo. E no caso feminino, também se valia algumas dessas regras. No caso de uma menina muito pequena ou muito jovem, era negrinha, era crioulinha. Se ela tivesse uma certa idade, mas ainda não tivesse passado dos 14, 15 anos, ela seria chamada de rapariga. E acima dessa idade, já adulta, seria preta ou crioula. A questão do pardo é uma categoria diferenciada das demais. Eles tinham orgulho de sua mistura, ou seja, eles eram miscigenados. Eles tinham um parentesco europeu e um parentesco africano. E a forma de tratamento ideal, adequada para com esses escravos, essas pessoas, era chamá-los de pardo. Já a questão do cabra era principalmente quando você não tinha certeza da identidade originária, ou seja, da origem daquele escravo. Ou, por exemplo, no caso dos índios também, que se entrava nessa categoria, pois era difícil de você conseguir saber a origem da tribo, ou mesmo a origem etimológica daquela étnica daquela pessoa. As nações africanas. Aqui, nesse tema, nós vamos tentar entender como que se conseguia saber a dimensão dessas nações dentro do Rio de Janeiro, de forma palpável, ou seja, de forma documental. Segue uma imagem de negros, de escravos, representando escravos da época, de várias etnias. Aqui no quadro aponta como Monjolo, Mina, Moçambique, Benguela e Calaba. Lógico que será de bom tom entender que esses portos não representavam todas as etnias na África. Eles eram apenas um porto de passagem desses escravos e cheguei para caminho para o Brasil. Eu separei esse quadro com algumas frases, como Santa Casa, Censo Rio 1849, Negro Novo, Boçal, Ladino, Africano Foro, Oliver e Africanos Livres, Tribunal de Comissão Mista. Basicamente é para exemplificar essa ideia desse registro e mesmo de que forma eram apontados esses escravos, não como origem ou nascimento, mas sim com sua capacidade. Por exemplo, a Santa Casa, na época, acolhia
dos senhores de escravos, aqueles escravos que haviam morrido, e os senhores não queriam gastar muito, e então entregavam para a Santa Casa por um preço mais baixo e eles enterravam. E esse registro da Santa Casa serve como base para comparar com outros registros dos dados de escravos no Rio de Janeiro. Por exemplo, entre 1833 e 1849, é apontado pelos registros da Santa Casa que aproximadamente um quarto dos escravos no Rio de Janeiro eram brasileiros. Logo se entende que aproximadamente 3/4, ou próximo de 75%, eram estrangeiros, então, possivelmente africanos. No censo do Rio de 1849, esse dado é confirmado. Um fato que eles colocam que aproximadamente 66% dos escravos do Rio de Janeiro eram africanos. E, levando em consideração que os senhores de escravos se negariam, diante de um censo oficial do governo, a contar que haviam comprado escravos ilegalmente, então há a questão de você ter a ideia de que esse número tenha se estendido até 75% de fato. Nesse momento, a gente entende que os escravos tinham algumas formas de ser tratados pelos seus senhores. O escravo novo se refere basicamente ao escravo que acaba de chegar no Rio de Janeiro. Ele é denominado como negro novo. O boçal basicamente se refere a um escravo que não tem ainda a estrutura para entender a sociedade escravagista do Rio de Janeiro e ainda não conhece a língua portuguesa adequadamente para se comunicar. O ladino, de outra forma, de forma contrária, é uma pessoa que já conhece a língua portuguesa e já está habituado com aquela estrutura e com seu lugar nessa sociedade escravista. Quanto ao africano furo ou liberto, basicamente ele se refere à parte legal que o homem branco estipulou através das leis para essa liberdade. O africano que consegue a alforria, basicamente ele consegue com base na lei. Obviamente ele poderia conseguir através de um trabalho árduo comprar a sua alforria ou mesmo ser concedido pelo seu senhor, em diversas situações, como por exemplo, ser filho do senhor e ele conceder essa alforria. Quanto aos africanos livres / tribunal de comissão mista, isso está estritamente ligado à questão da pressão britânica a respeito do tráfico negreiro. E que foi estipulada uma comissão mista que iria investigar se ocorria o tráfico ilegal. Ocorrendo, esse africano que veio ilegalmente seria taxado como livre. No entanto, ele veio doente, ele chegou ao Rio de Janeiro, em regra, doente, mal alimentado, desnutrido, e na visão dessa comissão, se ele retornasse diretamente para a África, possivelmente ele morreria, ou se chegasse, seria facilmente reescravizado. Isso é lógico, na visão dessa comissão, aponta com uma subjetividade, não é essa ideia de preservar o escravo que está em pauta. Tanto que esse mesmo africano, que é definido como livre, é deixado aos cuidados de um senhor de escravos influente, que deve fazer com que ele restabeleça a sua saúde. No entanto, esse africano deve prestar serviços por aproximadamente 14 anos para esse senhor, sem nenhum retorno financeiro. Ou seja, ele é um africano livre, mas é escravo. As origens africanas das nações cariocas. Vamos adentrar agora para entender as regiões de onde vieram essas nações que formam esse mundo escravo no Rio de Janeiro. Podemos ver nesse mapa o centro-oeste africano, um mapa atual, mas que representa de forma até certa forma adequada o que foi esse centro-oeste africano. Basicamente é uma boa parte do que nós vemos hoje de Angola, englobando também o Congo Norte, Zaire e uma parte de outras regiões que hoje têm outras denominações. Basicamente podemos dividir essa questão do centro-oeste africano em três portos de importância. Mesmo que
a questão étnica seja muito ampla, nós podemos entender esses três portos como um ponto de saída para o Brasil. Temos, por exemplo, o porto de Cabinda, que anteriormente, naquela época, tinha a sua posição geográfica no Congo Norte. Era um porto de muita importância para o Congo Norte. Tanto que, aproximadamente em 1800, depois de 1817, ele foi responsável entre 23% e 32% do universo escravo no Rio de Janeiro. Mesmo Luanda, que é a região que seria denominada Angola, nesse porto ele foi responsável por 1/3 do que se entende como escravos no Rio de Janeiro. E o porto de Benguela, mais ou menos em 1849, foi estabelecida através dos registros de Santa Casa que desse universo dos escravos vindos de Angola, metade teriam saído do porto de Benguela. Um fato curioso para o porto de Benguela é a etnia de Cassange, que tinha uma dificuldade com a língua portuguesa, tanto que, ao pronunciar palavras como cidade, eles replicavam como cibale e barba como balada. E isso tem uma questão de uso do banco para ridicularizar os outros escravos. Quando precisavam ridicularizar, queriam ridicularizar os outros escravos, eles se valiam das falas dessa etnia. Partimos para o outro lado da África, a África Oriental. Antes de qualquer coisa, os traficantes escravagistas partiram para o intento do lado africano do Oriente devido à pressão britânica do lado ocidental. A dificuldade de conseguir levar a sua carga para o Brasil. Com isso, eles se concentraram basicamente na região onde nós vemos aqui o norte da atual Moçambique, o sul do que é hoje a Tanzânia, nordeste da Zâmbia, praticamente todo o Malawi. Essa seria uma região central para esse ponto de escravidão portuguesa. No entanto, ele se estende, essa influência escravagista, desde o sul da atual Moçambique até o Quênia. Com a pressão no Ocidente, eles foram para o Oriente, mas também, posteriormente, os ingleses começaram a fazer pressão também no Oriente. E nisso, os traficantes de escravos partiram para o porto, na época conhecido como Porto de Lourenço Marques. Hoje é a cidade de Maputo. Para ter uma ideia, essa diversidade valeu muito também pela questão dos traficantes se valerem também muito da inovação tecnológica para com os navios, os barcos, muito mais velozes e alguns se valendo de tecnologia a vapor. Isso fez com que eles conseguissem ter sucesso nos seus intentos. Em regra, a velocidade caiu consideravelmente nesse trajeto de África para o Brasil. Isso se resume em uma menor taxa de mortalidade, que aproximadamente em 1819 caiu de 27,7 para 12,8. Basicamente caiu para menos da metade dos mortos, ou seja, aumentou-se muito os lucros desses traficantes. A África Ocidental. No mapa político da África, no mapa atual, é apontado que desde aproximadamente a Mauritânia até Gabão seria essa região da África Ocidental. Basicamente, eles não tiveram grande influência na região do Rio de Janeiro, tanto que nem eram citados pelos viajantes que aqui estavam, ou quando eram muito pouco citados. Para os portugueses, todos que vinham dessa região eram chamados de Minas. E isso era uma regra na ideia da escravidão. Aqui temos um mapa aproximado dessa região, do centro do oeste, do ocidente, da África Ocidental, e vamos entrar na questão de por que Mina. Basicamente, eles têm essa definição de Mina devido ao castelo de São Jorge da Mina, na antiga Guiné, atual Gana. Essa região que é conhecida como a Costa do Ouro.
teve grande repercussão, mas não no Rio de Janeiro. Ele teve uma grande exportação de escravos, mas em especial para outras áreas, como a Bahia. Até 1850, todo o universo de escravos no Rio de Janeiro, em referência a esses escravos da África Ocidental, não passava de 7%. E desses 7%, menos de 2% vieram diretamente da África. Ou seja, os escravos minas, basicamente de um tráfico interprovincial. Debré. Bom, vamos trabalhar essa questão de Debré pensando, será que os Minas eram uma etnia só? Se pensarmos no quadro anterior, no mapa anterior, podemos perceber que a região era muito ampla para se pensar que só existia uma etnia ou que era homogênea. Então, quando o Debré vem apresentar esses 4 tipos de Minas, ele vem apontar que possivelmente existia muitas outras variações de povos nessa região. E possivelmente também não eram todos muçulmanos falantes da língua árabe. Ele aponta como grupos Minas, o propriamente dito Minas da Costa do Ouro. Se voltarmos ao mapa da África, perceberemos que esse Minas da Costa do Ouro se refere ao que hoje nós entendemos como Gana. E o Manij, que é da costa de Daomé, é referente ao que nós entendemos hoje como Benin. E ainda havia os Nejo, do oeste da Nigéria, e os Calavar, do leste da Nigéria. Por curiosidade, quando pensamos em Minas como muçulmanos falantes da língua árabe, que eram tidos como pessoas, como uma forma positiva, eram tidos como pessoas inteligentes, tecnicamente habilidosas e muito empenhadas no seu trabalho para buscar a sua liberdade, também podemos pensar que para os brasileiros, os senhores de escravos do Rio de Janeiro, havia um temor, haja vista a revolta de Malês em Salvador em 1835. Isso fazia com que eles tinham temor que ocorresse a mesma coisa no Rio, a morte dos senhores ou mesmo a questão deles cometerem suicídio, ou seja, um prejuízo financeiro. Mas pontual, nós vamos tentar entender esses Minas na visão desses viajantes que são responsáveis, com certeza, por muito que chegou para nós dessa história singular e separada da história oficial do Rio de Janeiro. Eles possivelmente eram os Haussars na visão desses viajantes. Eles possivelmente eram, analisando o mapa da África atual, seriam moradores da região do norte da Nigéria e sudeste do Níger. E, de fato, se observarmos no mapa, podemos perceber que há uma linha que separa o continente africano e passa por essa região. E essa linha, em regra, são povos que habitam essa linha, são povos de origem de língua árabe e religião muçulmana. Como conclusão, através desse mapa mundi que está definido com algumas linhas que ligam algumas áreas da África e mesmo das Américas, podemos entender que os africanos que vieram para o Brasil saíram de suas terras como da Moçambique, Tanzânia, Quênia, ou mesmo de Angola ou de Cabo Verde, ou mesmo também, se observarmos, tivemos também o tráfico dos Estados Unidos, da Argentina, mas não deixar de pensar no tráfico interprovincial. Esses todos eram estrangeiros em terras cariocas. Tiveram que deixar suas famílias à força, deixaram suas famílias, o seu povo, sua cultura, e aqui, para sobreviver, tiveram que se adaptar, se aculturar às regras impostas pelo homem branco, e além do mais, para que, mais do que simplesmente sobreviver fisicamente, eles tiveram que se juntar em comunidades para manter viva a sua tradição, a sua cultura, não esquecendo da África. E nisso eu me remeto novamente à passagem que a autora apresenta no começo que eu apresentei no começo dos slides, na página 35 do livro. Numa cidade estranha, ou seja, o Rio de Janeiro. Para a maioria desses escravos,
todos que não eram nascidos no Rio de Janeiro, ou seja, praticamente todos, porque mesmo os brasileiros que não eram nascidos no Rio de Janeiro se formavam como estrangeiros. Então, numa cidade estranha, escravos africanos sentavam-se às portas das lojas e mansões, cantando sua saudade da família e da terra natal. Basicamente, esse é o retrato do Rio de Janeiro, povoado por estrangeiros. Bom, gente, meu nome é Eduardo e eu vou falar agora vou pegar aqui o livro. De 2 capítulos do livro do historiador Eduardo Silva, que chama Dom Obá II da África, o Príncipe do Povo, Vida, Tempo, Pensamento de um Homem Livre de Cor. É este livrinho aqui. Bom, antes da gente falar o que esse livro trata, nós temos que entender quem é o autor. Eduardo Silva, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1948 e ele doutorou-se em História na University College de London, na Inglaterra. O livro, no caso, é a tese de doutorado dele na Inglaterra. Ele é pesquisador do setor de História da Fundação de Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. E como eu disse, como o Dom Obá ele é uma tese de doutorado, ele foi publicado primeiramente em inglês, certo? E depois ele foi publicado em português em 1997. Bom, o que o Eduardo quis falar sobre o Dom Obá? O Dom Obá, no caso, é uma figura popular, ali no fim do segundo reinado. Então, nós temos, a partir de 1850, 1840, a partir desse período é que o livro vai retratar mais, porque ele vai retratar a história deste homem, que é o Dom Obá II da África. Bom, mas necessariamente os capítulos que a professora, que você pediu, professora, não vai tratar em si da figura do príncipe Dom Obá. Os 2 capítulos que trataremos aqui diz acerca mais de um contexto geral de como seria a vida desses escravos após o fim do tráfico negreiro, uma grande gama de alforrias e, por fim, uma grande gama de ex-escravos que vieram do exército, inclusive o próprio príncipe Dom Obá. Bom, o primeiro capítulo o autor chama de O Engano das Minas. Por quê? Porque ele vai pegar o antecedente do príncipe Dom Obá para chegar no como que começou a fazer essa classe de ex-escravos. Bom, primeiramente ele quer falar sobre o sertão. O sertão ele vai começar explicando ali sobre uma expedição de um famoso personagem que a gente conhece, que é o Karl von Martius. Exatamente, fala que o Karl von Martius, junto com seu colega, o John von Spix, tiveram uma expedição ali perto do Vale do Sincorá, do Rio Mucugê, ali na Bahia. O que acontece? Depois de mais de 20 anos da expedição deles, que originalmente foi em 1822, lá perto do Vale do Sincorá, do Rio Mucugê, foi descoberto o diamante. Então, em 1841 foi a primeira descoberta do diamante numa lavra de aroeiras em Xique-Xique. Seguidas depois das descobertas do Morro do Chapéu em 1841, da Serra da Chapada Grande, da Serra do Sincorá, de Santa Isabel do Paraguaçu, Perdizes, Andaraí e Lençóis. E é em Lençóis que, no caso, o autor ele vai se fixar justamente pelo seu personagem na qual ele estuda, Nascer do Lau. O que acontece? Assim que o diamante ele é descoberto, surge uma nova população. Assim como nós vemos no século XVIII com a descoberta do ouro, onde Minas teve um grande crescimento populacional, acontece exatamente a mesma coisa nesses municípios baianos. Descobre o diamante e a partir desse diamante surge uma nova população nesses municípios. E é a partir desses municípios que nós vamos entender como que funciona toda essa sociedade focada no diamante e também na escravidão. Bom, a cidade de Lençóis, segundo o autor, é um diamante encontrado. Por quê? Porque lá se achou a maior jazida de diamante a olho nu. Então é como se fosse o ouro de aluvião. Você pegava na beira do rio mesmo e descobria o ouro. O diamante acontecia a mesma coisa. Era muito fácil de se encontrar diamante em Lençóis.
Por isso que ele é um diamante encontrado. E o que aconteceu? Muita gente enriqueceu muito rápido, houve uma febre de diamantes, houve um inchaço populacional em Lençóis, porque todo mundo tinha muito dinheiro a partir dessa febre do diamante. Mas assim como acontece nisso, nós temos uma formação de uma corte, segundo o autor, que ele intitulou de Corte do Sertão. Então em Lençóis existe uma corte, ou seja, um grupo de pessoas ricas, riquíssimas por causa do diamante, que formavam uma corte, formavam uma classe dentro da própria cidade. Mas como toda felicidade dura pouco, acontece uma seca a partir de 1859, que dura até 1862. E o que acontece? Essa corte do sertão perde influência. O diamante começa a cair sua produção. Por quê? Porque tem seca, tem fome, o povo não consegue plantar, o povo não consegue colher e diamante não se come. Então o que acontece? A corte do sertão finalmente começa a perder a sua influência. Nesse meio termo, nós temos a famosa Guerra do Paraguai, onde o exército brasileiro começa a sua gênese de formação. E aí surge um decreto imperial, onde nós temos os voluntários da pátria, que na verdade não é tão voluntário assim. Porém, nós estamos reunindo pessoas que não têm dinheiro, pessoas que provavelmente são escravas, pessoas com dívidas, onde essas pessoas, se elas servissem o exército, teriam suas dívidas perdoadas, teria sua liberdade, teria, no caso, um benefício por participar desse exército. Ou seja, voluntários da pátria foi o que reuniu e começou a formar essa classe de ex-escravos. A campanha do alistamento, ela foi muito grande. Então, começou lá no Rio de Janeiro, onde o primeiro voluntário da pátria foi o rei Dom Pedro II, por uma questão simbólica. Mas a campanha do alistamento foi para todos os municípios do Brasil. Então, desde a capital, que era o Rio de Janeiro, até Lençóis, até estados muito longínquos, a campanha do alistamento foi muito forte. Entretanto, é importante salientar que o Eduardo Silva ele tem uma visão muito controversa quanto aos voluntários da pátria. Ele fala que a campanha dos voluntários da pátria, na verdade, foi uma forma de comoção nacional como nunca tinha visto antes desde a independência. Então aqui nós temos um ponto de interrogação. Como assim nós temos uma comoção nacional na formação do Exército Brasileiro, se naquela época a gente não tinha ainda a noção de que era o Brasil, ou de quem eram os brasileiros? Portanto, nós poderíamos também falar: houve comoção durante a independência, uma comoção nacional, ou era apenas um conflito de interesses entre Dom Pedro e Portugal? Bom, essas questões você podem responder vocês mesmos, afinal, a historiografia está aí para isso. Como diz a nossa querida professora Tânia, ela é um campo de batalha eterno. Mas enfim, voltando. O que nós podemos notar? Existe uma formação social desse exército. Ou seja, são negros, escravos, pessoas falidas, ou seja, nós temos um exército formado por diferentes classes sociais. Além de que houve uma romantização da guerra. Então muitas pessoas nobres que tinham muito dinheiro também quiseram se voluntariar para lutar na Guerra do Paraguai. Tudo isso nós temos esse engano das Minas. Por que engano das Minas? Porque de primeiro momento ela fortaleceu uma corte, de segundo momento ela caiu em crise. Tranquilo? Bom, o capítulo 4, que é o segundo capítulo que a professora sugeriu, é a vida na corte. Ela vai falar um pouco acerca de como era a sociedade no Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. O Rio de Janeiro, primeiramente, nós temos que lembrar que ela é sede do Império Brasileiro. Então, é lá onde reside a corte. E o que é a corte? É todas as pessoas que fazem parte ou participam da administração do imperador. A corte ela tinha uma própria estrutura. Tanto que quando a gente vai se referir à capital, muitos historiadores chamam de a corte, ou seja, a própria sede do Brasil, na verdade se tornou a corte do Brasil. Bom, a população ela é muito miscigenada. Lembrando, a partir desse capítulo 4, nós já estamos praticamente em 1860, 1870,
Ou seja, já houve o fim da Guerra do Paraguai, muitos dos ex-escravos que lutaram após a guerra não voltaram para suas cidades natais. Muito pelo contrário, muitos deles foram para o Rio de Janeiro. Isso fez com que essa população do Rio de Janeiro aumentasse consideravelmente. Só que é o seguinte, o Rio de Janeiro é um estado pequeno, com muita população. O que começa a surgir? Começa a surgir novas formas de habitação. E uma dessas novas formas de habitação são os cortiços, ou chamadas casas de habitação. Então nós temos uma quantidade de ex-escravos, temos uma quantidade de escravos participando da vida social do Rio de Janeiro, temos os burgueses, temos os nobres, temos a corte participando junto ali de uma mesma sociedade. E portanto o Rio de Janeiro ficou conhecido por suas casas de habitação e cortiços, que eram casas que eram divididas entre muitas pessoas. Nós temos assim retratado na literatura um livro muito importante chamado O Cortiço, do Aloysio Azevedo, que fala acerca de como vivia esse cortiço. O cortiço do Aloysio Azevedo, ele retrata um cortiço muito famoso, um dos maiores cortiços que existiu no Brasil, que é o chamado Cabeça de Porco. Geralmente esse cortiço tinha 190 quartos, então era um cortiço gigantesco, com más condições de saúde e assim por diante. Bom, mas o que é importante retratar? Dentro desses cortiços, ou dentro de uma área ali do Rio de Janeiro, perto do comércio de escravos do Valongo, surgiu uma rua que ficou conhecida como a África Pequena. Por que a África Pequena? Porque ali conviviam a maioria dos ex-escravos, escravos, comerciantes negros que participavam de uma vida cultural, social e religiosa, e por muitas vezes política, como é o caso do príncipe Dom Obá. Porém, como nós não vamos focar na vida do príncipe Dom Obá, é apenas uma citação aqui. Tudo bem? Dentro dessa África Pequena, nós temos uma especialização do trabalho, ou seja, homens trabalhavam com certas coisas, mulheres trabalhavam com outras coisas, ou seja, cada um trabalhava com uma coisa ou outra. Então nós temos trabalhos diferenciados para diversas classes. Dentro dessa especialização do trabalho, surgem as famosas quitandeiras, ou aquelas que faziam os quitutes, ou seja, aquelas pessoas que fazem as guloseimas que muitas vezes retratam as comidas da África, com toques também dos trópicos brasileiros. E nós temos figuras importantes dentro dessa África Pequena. A primeira e talvez a mais famosa é a tia Ciata. A tia Ciata, além de ser uma excelente quitandeira, ela empregava outras africanas para trabalhar com ela. Por quê? Porque ela vendia quitutes nessa rua e foi crescendo o comércio dela e ela começou a empregar outras africanas. Mas é importante lembrar, a tia Ciata não era apenas uma quitandeira. A tia Ciata também era uma mãe de santo. Ela tinha um terreiro, onde nesse terreiro ficou conhecida também pelo nascimento, ou começou a gênese do samba. Então, geralmente nós temos o início do samba na famosa casa da tia Ciata. Ou seja, essa casa, na verdade, não é a casa dela, mas é o terreiro. Por quê? Porque dentro desse terreiro, geralmente, se faziam as famílias. Ou seja, a religião africana, principalmente o candomblé, ela fez com que surgissem as famílias africanas. Então o terreiro não era apenas um lugar religioso, mas se tornava uma casa, uma família. E a casa da tia Ciata surgiu justamente por isso, por empregar outras africanas e também pelo surgimento do samba. Nós temos também a tia Carmen e a tia Bebiana. Bom, só para finalizar, tem um livro escrito pela bisneta da tia Carmen, chamado Tia Carmen, Negra Tratizando da Praça 11, da sua bisneta, se eu não me engano, Yara da Silva. Lá ela conta como que a sua tia Carmen, que também era uma mãe de santo, influenciou a vida social dessa comunidade da África Pequena. Tranquilo? Então, o que nós vimos até agora, o que nós vimos o retrato, é que é um Brasil influenciado geralmente por uma explosão econômica e, segundo, o Brasil influenciado por forças sociais, econômicas e políticas. Beleza? Então, todo esse retrato é de um Brasil que está quase abolindo a sua escravidão.
Nós temos o Marcos, que ele começou do começo, né? Desde que os escravos chegam aqui. O Gilvan retratou um pouco de onde vieram esses escravos. E por fim, eu retratei como que era essa sociedade. Essa sociedade na África. Tranquilo? Mas isso ainda não é conclusão, isso é só pra gente refletir. Tá bom, gente? Obrigado. Sim, com esse seminário a gente visou trabalhar questões relacionadas à vida dos africanos no Brasil, principalmente no período colonial e do Império, buscando principalmente falar como eram as condições de vida, questões econômicas, políticas e sociais, e ressaltando principalmente questões do Rio de Janeiro e da Bahia, onde a gente encontra uma documentação mais consistente que permite dar uma análise melhor dessas realidades. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.